Entrei sem querer no banheiro enquanto minha prima estava lá, e ela disse para toda a minha família que fiz de propósito e que fui inapropriado com ela. Então todos eles me cortaram e me renegaram 4 anos atrás, quando eu tinha 19 anos. Fui visitar a casa da minha tia para um churrasco de família. Era para ser aquele evento familiar legal e normal que fazíamos todo o verão, e eu estava realmente ansioso por isso porque não via meus primos há algum tempo. Minha prima mais nova tinha 15 anos na época, e costumávamos ser bem próximos quando éramos crianças, mas nos afastamos conforme fomos crescendo. O que acontece, eu acho. Então, estou na casa da minha tia e preciso usar o banheiro. Só há um banheiro no andar de cima que todos usam, e eu bato na porta, mas não ouço nada, então presumo que está vazio e abro a porta. Tracy está no chuveiro e eu imediatamente fecho a porta e peço desculpas através da porta. Fico envergonhado, mas não é como se fosse um grande problema, porque acidentes acontecem, e a fechadura daquele banheiro está quebrada há anos. Todo mundo da família sabe disso. Eu volto para o andar de baixo e estou ajudando meu tio com a churrasqueira, e tudo parece normal. Tracy desce uns 20 minutos depois e parece bem, e estamos todos comendo e conversando. Não penso nada sobre o ocorrido, porque honestamente, foi apenas um acidente que durou no máximo uns 2 segundos, e eu fechei a porta imediatamente e pedi desculpas. Mas então, no dia seguinte, minha mãe me liga chorando e perguntando o que eu fiz com a Tracy. Fico confuso porque não tenho ideia do que ela está falando, e ela me diz que Tracy contou para minha tia que eu entrei no banheiro de propósito enquanto ela estava lá, que fiquei olhando para ela e a deixando desconfortável, e que ela acha que eu poderia ter feito outras coisas também. Eu fico parado ali, com o telefone na mão, sentindo como se o mundo estivesse virando. Por que diabos ela está falando? Tento explicar para minha mãe o que realmente aconteceu, que foi um acidente, que bati na porta e não ouvi nada, e fechei a porta imediatamente, mas minha mãe está chorando e dizendo que Tracy está traumatizada, que minha tia acredita nela e que a família inteira está comentando sobre isso. Sinto meu estômago embrulhar porque isso é uma loucura e não foi nada disso que aconteceu. Meu pai pega o telefone e começa a gritar comigo, perguntando como eu pude fazer algo assim com uma criança. Tento dizer a ele que não fiz nada e que Tracy está mentindo, mas ele não me escuta. Ele me diz que não sou mais bem-vindo na casa deles e que eles têm vergonha de mim, e eu simplesmente desligo porque não consigo acreditar que isso está acontecendo. Nas semanas seguintes, a situação piora cada vez mais. Tracy aparentemente conta para mais gente da família que fui inapropriado com ela e adiciona mais detalhes que não são verdadeiros. Meus pais cortam relações completamente comigo e não falam mais comigo, e minha tia e tio me proíbem de ir à casa deles. A maior parte da minha família é estendida para de me convidar para os eventos porque todos acreditam na história da Tracy. Tento entrar em contato com diferentes membros da família para explicar o meu lado, mas ninguém quer me ouvir. Todos dizem que Tracy não tem motivo para mentir e que eu deveria assumir a responsabilidade pelo que fiz. Estou gritando para o vazio que não fiz nada de errado e que foi um acidente, mas ninguém se importa, e sinto como se estivesse vivendo em alguma realidade alternativa onde o certo é errado e o preto é branco. Meus pais trocam as fechaduras de casa, e minha mãe me manda uma mensagem dizendo que até eu admitir o que fiz e procurar ajuda, eles não querem me ver. Meu pai nem sequer me atende quando tento ligar para ele. Tenho 19 anos e de repente, não tenho família, nem rede de apoio, e estou completamente sozinho e arrasado. Tive que trancar a faculdade porque meus pais estavam ajudando a pagar e agora não vão mais, e não consigo bancar sozinho. Mudo-me para a casa de um amigo, arrumo um emprego e mal consigo me sustentar financeiramente. Emocionalmente, estou um caco, porque minha família inteira acha que sou algum tipo de predador, quando tudo que fiz foi abrir acidentalmente uma porta de banheiro. A pior parte é que começo a duvidar de mim mesmo, me perguntando se talvez eu tenha feito algo errado que não me lembro, ou se há algo em mim que deixou Tracy desconfortável, embora eu saiba, no fundo do meu coração, que não fiz nada e que foi apenas um acidente. Mas quando todas as pessoas que você ama e confia se voltam contra você, isso te faz questionar tudo sobre si mesmo e sobre a realidade. Passo meses em terapia tentando superar isso, e meu terapeuta me ajuda a perceber que não sou louco e que o que aconteceu comigo não é justo, mas isso não faz a dor ir embora e não traz minha família de volta. Tenho que aprender a viver com o fato de que as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente escolheram acreditar em uma mentira em vez de em seu próprio filho e sobrinho. Avançando 4 anos, construí uma nova vida para mim. Terminei a faculdade fazendo aulas noturnas e com empréstimos estudantis, e agora tenho um emprego decente e uma namorada que amo, que conhece minha história e acredita em mim. Estive em terapia durante todo esse tempo, trabalhando na cura do trauma de perder minha família inteira por algo que não fiz. Então, na semana passada, minha mãe me liga do nada. Não nos falamos há 4 anos, e ela está chorando, dizendo que Tracy confessou que inventou tudo, que mentiu sobre tudo, que está arrependida e quer consertar as coisas. Eu literalmente derrubei meu telefone porque não consigo processar o que estou ouvindo. Aparentemente, Tracy também está em terapia agora e contou à sua terapeuta sobre a mentira. A terapeuta ajudou a perceber que precisava confessar, e Tracy ligou para minha tia chorando e admitiu que inventou toda a história porque estava passando por um momento difícil e queria atenção. Minha mãe está me implorando para voltar para casa, dizendo que todos estão muito arrependidos, que querem me compensar e que nunca deveriam ter duvidado de mim. Estou sentado ali, ouvindo isso, e não sei se rio, choro ou grito,
Porque onde diabos eles estavam quando precisei deles 4 anos atrás, quando eu estava lhes dizendo a verdade? Minha tia, aparentemente, quer fazer uma reunião de família onde Tracy peça desculpas a todos, e todos querem me receber de volta na família como se nada tivesse acontecido. Meus pais estão falando em me ajudar a pagar meus empréstimos estudantis e compensar o tempo perdido, e eu simplesmente me sinto entorpecido, porque como se recupera de algo assim? Disse a minha mãe que preciso de tempo para pensar e não liguei de volta. Agora ela tem me mandado mensagens todos os dias, pedindo para eu, por favor, voltar para casa, dizendo que a família não é a mesma sem mim. Meu pai até me mandou uma mensagem, que é a primeira vez que ele entra em contato comigo em 4 anos, e ele apenas disse que sente muito e que me ama, mas continuou pensando em todas as noites que chorei até dormir me perguntando o que fiz de errado. Em todas as vezes que tive que explicar para novos amigos por que não falo com minha família, em todos os feriados que passei sozinho e em todos os marcos importantes que eles perderam. Não sei se consigo simplesmente perdoar e esquecer como eles parecem esperar que eu faça. Minha namorada acha que eu deveria pelo menos ouvi-los, mas ela também diz que vai me apoiar no que eu decidir, e eu a amo por isso, mas estou tão confuso, com raiva e magoado, e não sei o que fazer, porque parte de mim quer minha família de volta, mas outra parte sente que eles me mostraram quem realmente são quando me abandonaram sem nem tentar ouvir o meu lado da história. Acho que estou perguntando se alguém já passou por algo parecido e como se começa a reconstruir relacionamentos com pessoas que te descartaram com base em uma mentira. Vale mesmo a pena tentar? Ou devo apenas manter a vida que construí sem eles? Honestamente, estou apavorado com a ideia de deixá-los voltar e eles me magoarem de novo se outra coisa acontecer. Atualização. Não consigo acreditar na quantidade de respostas que recebi no meu post e tenho lido todas elas tentando descobrir o que fazer. Honestamente, alguns de vocês me deram muito o que pensar e outros apenas confirmaram o que eu já estava sentindo. Então obrigado por isso. Muitas pessoas estão dizendo que devo levar o meu tempo e não me precipitar, e isso faz sentido porque estou bem sem eles há 4 anos, então não há emergência aqui que exija que eu tome uma decisão agora. Acho que precisava ouvir isso, porque o jeito que minha mãe me manda mensagens todos os dias faz parecer urgente, mas na verdade não é. Alguns de vocês perguntaram como foi o pedido de desculpas da Tracy e honestamente, ainda não ouvi diretamente dela, o que é estranho. Por que você pensaria que ela iria querer me ligar pessoalmente se realmente se sentisse mal pelo que fez? Até agora, foram apenas meus pais e minha tia me dizendo que ela está arrependida e quer consertar as coisas, mas eu não ouvi a voz dela nem recebi um pedido de desculpas direto dela. Minha mãe ligou de novo e eu disse a ela que preciso que Tracy me ligue pessoalmente se ela realmente quiser se desculpar. Minha mãe ficou em silêncio e disse que Tracy ainda está em terapia e resolvendo algumas coisas, e que ainda não está pronta para falar diretamente comigo. Eu disse, bem, então ela também não está pronta para me ter de volta na família se não consegue nem encarar o que fez. Isso pareceu pegar minha mãe de surpresa, e ela começou a recuar, dizendo que Tracy está apenas com medo e não sabe o que dizer. Eu disse a ela que também estava com medo quando tinha 19 anos e toda a minha família se voltou contra mim, mas ninguém se importou com isso na época, então por que eu deveria me importar com os sentimentos da Tracy agora? Minha mãe ficou em silêncio novamente. Eu também perguntei à minha mãe por que eles não acreditaram em mim 4 anos atrás e por que foram tão rápidos em me cortar sem nem tentar ouvir o meu lado. Ela disse que Tracy foi tão convincente e parecia tão traumatizada que eles sentiram que tinham que protegê-la. Perguntei a ela se alguma vez lhes ocorreu que eu poderia estar dizendo a verdade, e ela admitiu que nunca realmente consideraram isso. Isso doeu mais do que eu esperava, porque confirma o que eu já sabia, que na hora do aperto, eles escolheram acreditar na palavra de uma garota de 15 anos em vez da minha, sem nenhuma evidência ou investigação. Eles estavam dispostos a jogar fora o relacionamento deles comigo baseados em nada além da palavra dela, e isso me mostra exatamente quanta fé eles tinham no meu caráter. Minha mãe continuou dizendo que eles são pessoas diferentes agora, que aprenderam com seus erros e querem consertar as coisas, mas eu disse a ela que também sou uma pessoa diferente agora, e o filho que eles abandonaram há 4 anos não existe mais. Eles não podem simplesmente continuar de onde pararam como se nada tivesse acontecido. Acho que o que mais me incomoda é que eles parecem esperar que eu seja grato por estarem dispostos a me aceitar de volta, como se estivessem me fazendo algum tipo de favor, quando na verdade deveriam estar implorando pelo meu perdão e entendendo que talvez eu não consiga dá-lo, e isso seria completamente justificável. Tenho pensado muito sobre que tipo de relacionamento eu poderia ter com eles se decidisse tentar, e como poderíamos voltar ao que éramos antes, porque há muito estrago, muito tempo se passou e muita confiança foi quebrada. Talvez tudo bem, e talvez um relacionamento limitado seja melhor do que nenhum relacionamento, mas não sei. O que não me sai da cabeça é que, se Tracy pôde mentir sobre algo tão sério por atenção, sobre o que mais ela poderia mentir no futuro, se meus pais estiveram dispostos a me renegar uma vez com base na palavra dela, o que os impedirá de fazer isso de novo se ela decidir causar mais drama? Acho que não consigo viver com essa incerteza pairando sobre minha cabeça. Vou continuar levando meu tempo com essa decisão e não deixar ninguém me pressionar a agir mais rápido do que me sinto confortável. Acho que por enquanto, vou pedir a Tracy para me escrever uma carta explicando exatamente o que aconteceu, por que ela mentiu e o que está fazendo para garantir que isso nunca mais aconteça, antes mesmo de eu considerar encontrar qualquer um deles pessoalmente. Atualização 2. Bem,
esta situação só fica mais complicada, e estou começando a entender por que Tracy não estava pronta para falar diretamente comigo. Porque aparentemente há mais nessa história que meus pais convenientemente omitiram quando me ligaram pela primeira vez. Tracy finalmente me ligou há 2 dias, e a conversa não foi nada do que eu esperava. Honestamente, me deixou ainda mais irritado do que antes, porque a coisa toda é muito pior do que meus pais fizeram parecer. Então, Tracy me liga e está chorando desde o início. Me diz que sente muito e que sabe que o que fez foi errado, mas então ela começa a explicar por que fez isso. E é aqui que a coisa fica realmente complicada. Porque aparentemente os pais dela estavam no meio de um divórcio muito desagradável na época, e o pai dela estava traindo minha tia. Tracy sabia disso e estava guardando o segredo. Ela disse que estava com raiva de todos os adultos em sua vida por mentirem e guardarem segredos, e queria que eles sofressem da mesma forma que ela estava sofrendo. Ela pensou que se inventasse uma história sobre mim, isso uniria todos para protegê-la e a faria sentir que as pessoas se importavam com ela. Estou ouvindo isso pensando: você só pode estar brincando comigo? Perguntei a ela se entendia que destruiu minha vida por 4 anos porque estava com problemas por causa do divórcio dos pais dela. Ela começou a chorar mais forte, dizendo que não achava que a situação chegaria tão longe e que pensou que as pessoas ficariam bravas comigo por um tempo e depois tudo passaria e voltaria ao normal. Eu disse a ela que tive que trancar a faculdade, perdi toda a minha família e passei 4 anos em terapia lidando com o trauma de ser acusado de algo que não fiz. Ela continuava dizendo que sentia muito, mas sinto muito não me devolve esses 4 anos, e sinto muito não desfaz o dano que ela causou ao meu relacionamento com meus pais. Então ela me contou algo que me fez ferver o sangue, que depois de alguns meses, quando viu a seriedade com que todos estavam levando a situação e como eles haviam me cortado completamente, ela quis voltar atrás, mas minha tia disse a ela que se mudasse a história agora, as pessoas pensariam que ela estava mentindo para me proteger e isso pioraria as coisas, então ela deveria apenas ficar quieta e deixar a poeira baixar naturalmente. Ou seja, não só Tracy mentiu desde o início, mas minha tia encorajou ativamente a continuar mentindo, mesmo quando Tracy queria confessar. Isso significa que minha tia sabia que havia uma possibilidade de Tracy estar mentindo e escolheu me deixar exilado da família em vez de arriscar o constrangimento de admitir que poderiam estar errados. Perguntei a Tracy se meus pais sabiam de algo disso, e ela disse que acha que não, mas não tem certeza. Honestamente, a esta altura, não sei em que acreditar, porque todos nesta família parecem confortáveis em mentir quando lhes convém, então como posso confiar em qualquer coisa que qualquer um deles diga? A pior parte é que Tracy continuava falando sobre como esses 4 anos foram difíceis para ela, vivendo com a culpa, e como ela esteve em terapia tentando superar isso. Eu queria gritar com ela que ela escolheu viver com a culpa, enquanto eu fui forçado a viver com o exílio, a vergonha e a destruição completa dos meus relacionamentos familiares. Ela me perguntou se eu conseguiria perdoá-la algum dia, e eu lhe disse honestamente que não sei, e que o perdão não é algo que ela pode exigir de mim só porque finalmente decidiu contar a verdade. Se ela realmente quer se redimir, precisa entender que este processo é sobre o que eu preciso, não sobre fazê-la se sentir melhor sobre o que fez. Depois que desligamos, liguei para minha mãe e perguntei se ela sabia sobre minha tia ter dito a Tracy para continuar mentindo. Minha mãe ficou muito quieta e disse que minha tia mencionou algo sobre não querer confundir Tracy, pressionando-a a mudar sua história, mas que nunca falaram sobre isso em detalhes. Acho que minha mãe está mentindo ou pelo menos, não está me contando toda a verdade. Também perguntei a minha mãe por que ninguém nunca pensou em investigar as alegações de Tracy, pedir detalhes ou tentar verificar a história dela de alguma forma. Minha mãe disse que eles estavam apenas tentando proteger Tracy e não queriam traumatizá-la ainda mais, fazendo-a reviver o que aconteceu. Eu disse: e quanto a me proteger e garantir que vocês não estavam destruindo a vida de uma pessoa inocente? Minha mãe começou a chorar, dizendo que cometeram erros, que sentem muito e que só querem o filho de volta. Mas eu disse a ela que o filho que ela tinha há 4 anos confiava que sua família o apoiaria e acreditava que o conheciam bem o suficiente para saber que ele nunca faria algo como o que Tracy o acusou. Essa pessoa se foi e não vai voltar. Acho que o que mais dói é perceber que minha família estava disposta a me descartar tão facilmente e que nunca realmente me conheceram. Porque, se conhecessem, saberiam que não sou capaz do que Tracy me acusou e teriam pelo menos tentado ouvir o meu lado antes de me cortar completamente. Minha namorada acha que eu deveria exigir uma reunião de família onde todos tenham que reconhecer exatamente o que fizeram de errado e como isso me afetou, antes mesmo de eu considerar ter qualquer tipo de relacionamento com eles. Honestamente, isso parece uma boa ideia, porque estou cansado de todos agindo como se isso fosse apenas um mal-entendido que podemos superar sem realmente lidar com o que aconteceu. Também estou pensando em perguntar diretamente à minha tia o que ela sabia e quando soube. Porque se ela estava encorajando Tracy a continuar mentindo, então ela é tão responsável por essa bagunça quanto Tracy. Não vejo como posso ter um relacionamento com alguém que trabalhou ativamente para me manter longe da minha família por anos. Atualização 3. Tive a reunião de família e foi tudo o que eu esperava que fosse, ou seja, foi um desastre completo e confirmou tudo o que eu já suspeitava sobre essas pessoas. Honestamente, acho que me deu a clareza que eu precisava para tomar minha decisão final sobre toda essa situação. Meus pais combinaram de todos se encontrarem na casa da minha tia, o que pareceu estranho porque foi onde todo esse pesadelo começou, mas tanto faz. Quando cheguei lá, estavam meus pais, minha tia e meu tio. Sim, eles se divorciaram durante o tempo que não os vi. E meu tio estava aqui especificamente por causa desse assunto.
e todos eles pareciam estar indo para um funeral, o que de certa forma, acho que estavam, porque aquilo foi definitivamente a morte de qualquer chance que tínhamos de reconstruir nossos relacionamentos familiares. Tracy estava sentada no sofá, parecendo ter chorado, e minha tia estava com o braço ao redor dela como se ela fosse a vítima em tudo isso. Meus pais estavam sentados à frente deles, parecendo nervosos e desconfortáveis, e ninguém parecia saber como começar a conversa. Então eu simplesmente fui direto ao ponto e disse que queria ouvir de cada um deles exatamente o que fizeram de errado e como planejavam garantir que nada parecido acontecesse novamente. Minha mãe foi a primeira e disse que sentia muito por não ter acreditado em mim e por ter me cortado, e que deveria ter ouvido o meu lado da história. Eu disse: ok, mas por que você não ouviu? Ela disse que Tracy parecia tão chateada e convincente, e eles estavam apenas tentando protegê-la. Eu disse: então você escolheu proteger os sentimentos dela em detrimento da minha vida, e ela não teve resposta para isso. Meu pai disse que sentia muito por se recusar a falar comigo e que reagiu por raiva e medo. Perguntei do que ele tinha medo, e ele disse que tinha medo de que eu pudesse realmente ser perigoso. Eu disse: então você realmente achou que seu próprio filho era capaz de fazer algo com uma criança? Ele olhou para as mãos e assentiu, e isso doeu mais do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter dito. Minha tia foi a próxima, e foi aí que as coisas ficaram realmente feias, porque perguntei diretamente a ela sobre ter dito a Tracy para continuar mentindo. Ela imediatamente ficou na defensiva e disse que nunca mandou Tracy mentir e que estava apenas tentando proteger sua filha de mais traumas. Eu disse: então você sabia que Tracy poderia estar mentindo e escolheu me deixar exilado em vez de arriscar descobrir a verdade? Ela começou a gritar comigo, dizendo que eu estava distorcendo suas palavras e que ela estava apenas sendo uma boa mãe e protegendo sua filha. Gritei de volta que ela estava sendo uma boa mãe às custas de destruir o filho de outra pessoa e que participou ativamente em manter essa mentira, mesmo quando Tracy queria contar a verdade. Tracy finalmente falou e disse que contou à minha tia que queria retratar sua história depois de alguns meses, e minha tia lhe disse que as pessoas poderiam não acreditar nela se ela mudasse agora e que seria melhor apenas deixar a poeira baixar. O rosto da minha tia ficou branco, e ela disse que Tracy estava se lembrando errado do que aconteceu. Tracy começou a chorar e disse que não, que se lembrava exatamente do que aconteceu. Meu tio tentou bancar o pacificador e disse que todos cometeram erros e que deveríamos focar em seguir em frente, mas eu lhe disse que não se tratava de erros, e sim de escolhas deliberadas que destruíram minha vida, e que algumas coisas não podem ser consertadas apenas pedindo desculpas e com um abraço em grupo. Perguntei a Tracy o que ela estava fazendo para garantir que nunca mais mentiria sobre algo tão sério. Ela disse que está em terapia e aprendendo melhores habilidades de enfrentamento. Eu disse: isso é ótimo para você, mas e da próxima vez que você estiver chateada com alguma coisa? Vai destruir a vida de outra pessoa para se sentir melhor? Ela disse que não, mas como posso acreditar nisso quando ela já provou que está disposta a mentir sobre coisas sérias quando lhe convém? A coisa toda degenerou com todos falando ao mesmo tempo, dando desculpas e tentando minimizar o que fizeram. Percebi que nenhum deles realmente entendeu a gravidade do que me fizeram passar, e todos pareciam achar que isso era apenas um drama familiar que poderíamos resolver com desculpas suficientes e boas intenções. Minha mãe continuava dizendo que as famílias se perdoam e que precisávamos superar isso pelo bem de todos. Eu disse a ela que já superei isso construindo uma nova vida sem nenhum deles e que não preciso do perdão deles nem da família deles, porque aprendi a viver sem ambos. Meu pai perguntou o que seria preciso para eu lhes dar outra chance. Eu disse que seria preciso uma máquina do tempo para voltar 4 anos e fazê-los acreditar em mim e me apoiar quando eu mais precisei. Como isso é impossível? Não há nada que possam fazer agora para compensar o fato de terem me abandonado quando eu estava dizendo a verdade. Tracy perguntou se havia algo que ela pudesse fazer para se redimir. Eu disse a ela que ela poderia viver com as consequências de suas escolhas, da mesma forma que tive que viver com as consequências das dela, e que talvez da próxima vez ela pense 2 vezes antes de destruir a vida de alguém por atenção. Ela começou a chorar de novo, mas honestamente, não me importo mais com as lágrimas dela. Eu disse a todos eles que agradeço por finalmente reconhecerem que estavam errados, mas que é muito pouco e muito tarde. Construí uma vida boa sem eles e não vejo razão para arriscar isso deixando entrar pessoas que já provaram que vão me descartar no momento em que alguém fizer uma acusação contra mim. Minha tia ficou com raiva e disse que eu estava sendo cruel e implacável. Eu disse que isso é muita cara de pau vindo de alguém que passou 4 anos sendo cruel e implacável com uma pessoa inocente, e que se ela queria perdão, talvez devesse ter pensado nisso antes de ajudar a encobrir a mentira da filha. Fui embora depois disso e tenho ignorado as ligações e mensagens deles durante a última semana. Honestamente, me sinto mais leve do que em anos, porque finalmente tive um desfecho e sei com certeza que tomei a decisão certa ao construir uma vida sem essas pessoas. Próxima história. Eu sou babaca por dizer à meia-irmã da minha filha que não vamos adotá-la? Meu marido e eu adotamos minha filha, 5 anos, Sofia, 3 anos atrás. Sofia é biologicamente minha meia-irmã. Meu pai e a esposa dele faleceram repentinamente, deixando para trás Sofia e a outra filha da esposa dele, Hannah, que tem 9 anos. Hannah está atualmente no sistema de acolhimento. Ela mora em um lar grupal equipado para suas necessidades. Tentamos reunir as meninas a cada 2 semanas para visitas supervisionadas. Sofia sempre soube que é adotada, que normalmente acontecem com a avó materna delas, a quem chamarei de Lori.
Lori tem sido hostil conosco desde que a conhecemos, porque ela achava errado não adotarmos Hannah junto com Sofia, mesmo sabendo muito bem porque essa não era a escolha certa para nossa família. Dito tudo isso, quando digo que acho que sei de onde Hannah tem tirado certas ideias, tenho bastante certeza. Hannah sempre fez pequenos comentários sobre morar conosco um dia. Ela costumava dizer um dia quando eu e Sofia morarmos juntas, ou mencionar as meninas dividindo um quarto, ou falar sobre animais de estimação que ela quer quando puder se mudar para casa. Sempre tentamos relevar para não chateá-la, e eu realmente achei que ela superaria isso com o tempo. A assistente social dela disse que ela definitivamente superaria, mas isso nunca aconteceu. Hoje em dia, ela faz comentários sobre ser boazinha para poder vir conosco, e faz um esforço exagerado para mostrar suas conquistas quando estamos lá nas visitas. Ela até começou a depreciar tudo que Sofia faz e a tentar superá-la constantemente. É muito triste ver isso, e ninguém me ouve quando digo que alguém precisa parar de alimentar tudo isso. Sei que todos querem que ela se comporte, mas Lori está constantemente validando o que ela diz, e eu odeio isso. A assistente social apenas diz que é bom que Hannah esteja progredindo em seu comportamento. Isso parece cruel e manipulador, como se estivessem balançando essa cenoura na frente dessa criança para que possam se beneficiar, sem pensar no que isso fará com ela. Então, um mês atrás, estávamos passeando e Hannah mais uma vez mencionou que quer um cavalo se for morar conosco. Lori sorriu e disse que seria muito legal, mas que ela teria que ser uma boa menina para ganhar um cavalo, e eu apenas olhei para ela tipo, que diabos? Eu disse a Hannah que ela não poderia morar conosco, porque ela era muito amada no lar onde está e cuidam muito bem dela lá, e que nós não conseguiríamos fazer um trabalho tão bom assim. Hannah não pareceu entender muito bem o que eu estava dizendo, mas não nos abraçou para se despedir como de costume quando a deixamos de volta. Nas últimas 2 vezes que a buscamos para sair, ela estava muito quieta e emburrada e não queria fazer nada. Ela não brincava nem participava de nada que fizéssemos. Segundo Lori, Hannah também tem se comportado mal em casa e na escola. Ela está me culpando. Assumo a culpa por essa mudança, eu entendo, mas ainda sinto que no fim das contas, alguém precisava ter essa conversa com Hannah, porque por quanto tempo ela deveria acreditar que poderia merecer ser adotada? E quão ruim seria chegar à conclusão, daqui a alguns anos, de que todos mentiram para ela. Mas também estou preocupada por ter estragado as coisas, porque se Hannah parar de querer ver Sofia, terei arruinado o relacionamento delas e não sou uma profissional treinada, talvez não tenha dito da maneira certa. A assistente social dela não achou que fosse um problema, então talvez eu devesse ter deixado para lá. Sinto-me péssima com isso, embora não ache que minhas intenções estivessem erradas. Então, eu sou babaca? Edição. Por que não adotamos Hannah? Hannah tem complexidades médicas e psicológicas resultantes de seu início de vida que não são insignificantes. Não estamos equipados financeiramente, materialmente ou emocionalmente para fornecer o cuidado que ela precisa e merece. Por que Lori não tem a custódia de Hannah? Lori tem problemas de saúde e mora em uma comunidade de idosos. Ela não pode cuidar de Hannah em tempo integral. Comentários relevantes. Comentarista 1. Esclarece seu relacionamento com o pai e a esposa dele antes do falecimento deles e se Sofia entende que é adotada. Resposta da OP. Primeiramente, nunca conheci a mãe de Hannah. Meu pai foi ausente na minha vida por muitos anos antes de eles ficarem juntos, porque ele era viciado e uma pessoa ruim. Eu via muito raramente e mesmo assim, era principalmente porque ele estava implorando por algo. Ele não fazia parte da minha vida. Só conheci Sofia depois que ele morreu e sim, Sofia sabe que é adotada. Ela não sabe que meu pai era o pai dela, mas sabe que somos parentes, mas não seus pais biológicos. E sim, se Sofia não fosse minha meia-irmã, eu não a teria adotado. Porque nunca planejamos adotar, planejamos ter um filho biológico, mas Sofia entrou em nossas vidas e o plano mudou. Isso não é um peguei você. Não cresci minha vida inteira planejando adotar, então como essa situação teria surgido se ela não fosse minha parente? Não escolhemos não adotar Hannah por causa de algum ódio descabido por uma mulher que nunca conhecemos. Escolhemos não adotá-la porque não estávamos financeiramente ou emocionalmente equipados para lhe dar o cuidado de que ela precisa. E isso vale para todas as outras crianças na Terra que não adotamos. Na vida, é sua responsabilidade saber o que você pode assumir. Comentarista 2. E as conversas com a assistente social sobre as chances de Sofia e Hannah serem adotadas juntas? Resposta da OP. A assistente social me disse repetidamente que elas quase não tinham chance de serem colocadas juntas. Sofia tinha uma chance muito boa de adoção, Hannah não. Eles iam colocá-la separadamente após um período para que Sofia pudesse ser adotada. Se não fossemos nós, provavelmente seria outra pessoa. Outra pessoa depois de um período de trauma para ela. Se eles dissessem que com certeza as manteriam juntas, talvez tivéssemos escolhido diferente. Mas ainda acho que damos à nossa filha uma ótima vida e somos bons pais para ela. Ela faz acompanhamento com uma psicóloga infantil e estamos fazendo o nosso melhor. Comentarista 3. Onde está o pai biológico de Hannah? Por que ele não está se manifestando? Resposta da OP. Não sei onde está o pai dela. Nunca conheci a mãe dela, nem perguntei sobre o pai biológico dela. Comentarista 4. Como Hannah foi colocada no lar grupal em vez de um lar adotivo temporário? Resposta da OP. Não escolhi mandá-la para o lar de acolhimento. Eles têm escassez de lares adotivos temporários apropriados para ela, e foi lá que a colocaram. Não tive voz nisso nem no nível de apoio que ela recebe. Claro, Sofia poderia estar morando com Hannah, muito provavelmente no mesmo lar grupal.
Se como adulta, ela achar que isso teria sido melhor para ela, assumirei a culpa por isso. Não concordo, mas isso caberá a ela. Acolher Hannah não é uma opção para nós. Não temos os recursos, materialmente ou emocionalmente, nem dentro do nosso estilo de vida, para fornecer cuidados a ela. Assumir mais do que você pode lhe dar não faz bem a ninguém, muito menos a nossa filha, cuja qualidade de vida despencaria. Comentarista 5. Honestamente, apenas procure uma psicóloga infantil para sua filha e resolva isso profissionalmente. Claramente, a assistente social e Lori estão mais interessadas em manter o comportamento de Hannah correto, mesmo com mentiras. Dizer para ela ser boa para conseguir um lugar em sua casa é tão cruel. Também pode não ser bom para Hannah ver a irmã ter o felizes para sempre que ela não terá. Às vezes, precisamos deixar as crianças extravasarem para que possam processar suas emoções. Acho que você precisa recuar e focar na sua filha e no que é bom para ela. Não é babaca. Resposta da OP. Sofia faz acompanhamentos regulares com uma psicóloga infantil. Não estamos mais fazendo semanalmente porque não foi o que ela aconselhou, mas se ela identificar quaisquer problemas, podemos definitivamente aumentar. Atualização. Oi? Não tenho certeza se alguém queria esta atualização, mas odeio ler posts que não têm atualização, então estou atualizando para quem possa se sentir da mesma forma. Primeiramente, obrigada a todos que deram conselhos úteis e que foram genuínos em suas respostas. Depois de ler tudo, ainda acho que provavelmente fui um pouco babaca por soltar o comentário para Hannah daquele jeito. Minha frustração me dominou e não posso voltar atrás, mas sempre me arrependerei. Dito isso, ainda acho que é melhor que ela saiba. Conversei com a psicóloga infantil que Sofia frequenta e ela disse que não havia motivo para cortar o contato entre as meninas e que isso é sempre recomendado, a menos que em casos de abuso real. Então, continuamos as visitas. No entanto, como algumas pessoas sugeriram, agora paramos de fazê-las com Lori ou eu envolvidas. As meninas agora se veem no lar grupal de Hannah e um cuidador pode supervisionar as visitas. Não tenho certeza se a longo prazo faremos as coisas assim, porque não estou totalmente confortável com isso, mas acho melhor que as meninas tenham um relacionamento o mais independente possível. Quanto a Lori, estamos reduzindo o contato com ela. Sei que ela é a avó de Sofia e não duvido que a ame, mas ela não tem sido uma influência construtiva até agora, especialmente quando lhe contamos sobre o plano de visitas daqui para frente, então estamos mantendo distância. Ela ainda verá Sofia se quiser, mas conforme nossa conveniência e com o entendimento de que seja mais respeitosa. Não tenho certeza do que mais incluir, pois não foi uma conclusão muito explosiva para o problema, mas acho que as coisas se resolveram da melhor maneira. Obrigada novamente a todos que forneceram feedback. Comentários relevantes. Comentarista 1. Parece que você encontrou uma boa solução. Você deve, claro, perguntar a Sofia depois da visita como foi e tudo mais. Resposta da OP. Ela foi 2 vezes e se divertiu no geral. Houve algumas coisas a que ela não estava acostumada, mas nada que uma criança não vivenciaria no jardim de infância, é apenas um ambiente diferente, mas vamos continuar acompanhando com ela. Comentarista 2. Sofia quer visitar Hannah? Ela gosta dessas visitas? Hannah quer que Sofia a visite? Resposta da OP. Sofia gosta de visitar Hannah. Eu não diria que é algo sobre o qual ela fala ou pensa entre as visitas, mas ela sabe que faz parte da rotina dela e fica feliz em ir. Acho que é como ver um primo. Você não necessariamente sente falta deles ou implora para vê-los, mas se diverte quando estão juntos. Hannah parece feliz em ver Sofia, pelo que observei. Hannah tem certos atrasos, então ela e Sofia não estão muito distantes em interesses, desenvolvimento. Sei que nem sempre será assim conforme Hannah envelhece e a diferença de idade pode se tornar mais pronunciada, mas por enquanto parece funcionar. Comentarista 3. Quais são os planos se, quando Hannah ficar mais velha, começar a ter ressentimento de Sofia por ciúmes? Resposta da OP. Infelizmente isso não está sob nosso controle. Se o contato entre as meninas começar a se tornar uma experiência negativa, então reavaliaremos isso com a orientação da nossa psicóloga infantil. Comentarista 4. Você e seu marido poderão adotar Hannah em algum momento no futuro? Resposta da OP. O tempo não mudará o fato de que não somos capazes de fornecer a ela o lar e os cuidados de que ela precisa.